a discussão, ela foi dada para te abençoar. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glória a Deus. Esta passagem não se refere a qualquer pessoa, se refere àqueles que foram eleitos. Tudo está certo. Eu estou me lembrando de José, depois que fizeram o sepultamento de Jacó, o pai. Os irmãos de José correram para ele dizendo: agora de certo você vai tirar a forra, não é? Ele disse: não, vocês me fizeram mal. Vocês me fizeram mal, me venderam para o Egito como escravo. Mas Deus fez este mal se converter em bem. José também cria na eleição, na sua eleição, e gozava dela. Ela não é só do Novo Testamento, não. Agora ainda, é a garantia de nossa permanência nele. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Glória a Deus, glória a Deus. Já aconteceu comigo, de pessoas me darem coisas, não é? Depois, desculpe, não era para o senhor, não é? Ou, sei lá, as desculpas que aparecem. E o tal do dom caiu no arrependimento. Mas Deus não tem disto. Ele jamais nos elegeu para dizer: não, desculpa, eu errei, eu bati a tecla errada aqui. Não, Deus não tem isso. É você mesmo, é você mesmo. Já que você morreu e ressuscitou no meu filho, você está marcado por esta eleição, e nesta eleição eu não tenho arrependimento. Capítulo 10 de João, versos 27 a 29, outra vez. A segurança da salvação está baseada nessa eleição. Eu não posso me perder mais, porque Deus não pode revogar a sua eleição. Não está baseada em mim, está baseada nele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que m'as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Isto porque ele te elegeu em Cristo Jesus. Não há retorno. Como bicicleta não tem marcha ré, né? Esta eleição de Deus não tem marcha ré. Deus não se arrepende disso. E agora um outro ponto muito glorioso, meus amados, que está garantido na palavra de Deus: os eleitos não serão enganados. Aleluia! Como isso me faz bem. Que os homens me chamem do que quiser. Eu já fui chamado de louco, já fui chamado de ignorante, já fui chamado de ultrapassado, já fui chamado até de velho. Mas os eleitos não são enganados. Não são enganados por causa dessa eleição. Contra ela ninguém se levante. E ela está em mim. Não brinque comigo. Por quê? Por causa da eleição do meu Pai. Capítulo 13 de Marcos, verso 22. Você vai embrulhar a quem você puder, mas a mim não embrulha, não porque eu seja sábio, mas porque sou eleito. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Engana os escolhidos? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Nós nunca encontraremos um escolhido, um eleito,
envolvido nas dobras manhosas do enganador. Agora, outro ponto gostoso, meus amados irmãos, que está nesta garantia da eleição, é que todas as acusações contra um eleito não subsistem, e nem as armadilhas não subsistem. Enquanto vocês acham Isaías 54, 17, eu quero contar um relato. Pode ler. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, Aleluia. diz o Senhor. Aleluia. Dizem que um certo pregador, mas isso deve ser história meio antiga, irmãos, quando ainda se pregava o novo nascimento nas igrejas evangélicas. Até podia ser um pastor presbiteriano, viu? Ele ia pregar numa roça, numa fazenda. E os inimigos do evangelho entenderam de fazer uma tucaia para o fazendeiro, para o pregador. E então eles ficaram lá na mata esperando o pregador de volta. Na ida não dava porque ele ia de dia, mas de volta eles iam apanhá-lo de noite. E então o pregador vinha a cavalo. E logo depois que o pregador passou a porteira, os bandidos estavam ali de armas em punho, e o pregador passou, e eles não lhe fizeram nada. Mas um deles ficou tremendo, suando frio, nervoso, perturbado, e foi para casa e não dormiu. E em seguida ele procurou aquele pastor, disse: seu pastor, eu estou desesperado, eu fiz parte da tucaia contra o senhor anteontem à noite, e eu queria saber do senhor uma coisa. O senhor vinha sozinho? Ele disse: que me consta, sim. Mas quem eram aqueles 4 homens vestidos de branco e que resplandeciam na noite, seu pastor? Os homens brilhavam. Ele disse: esses eram os meus companheiros. Então o senhor estava acompanhado? Sim, estava só. Por isso, quando o senhor me perguntou se eu estava sozinho, que me consta só. Mas já que o senhor viu aqueles companheiros, eles realmente sempre estavam comigo e sempre estarão comigo, porque eu sou um eleito do Senhor. Ele não vai deixar a sua coisa eleita. Você não pega os objetos do seu estojo e deixa cair lá pela lama, pelo lixo. Você cuida. Teu eleito. Um eleito é a menina dos olhos do Senhor. Puxa vida, não vou mais discutir eleição. Eu vou dar glória, dar glória, dar glória, porque Ele me elegeu e o que eu preciso é gozar a eleição. É o meu privilégio. Em seguida, nós temos aqui, em Romanos 8, 31 a 33, vamos fazer esta leitura porque ela é a segurança daqueles que estão eleitos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Eu sei que agora nós vamos passar para outro pensamento, mas o eleito pode perfeitamente confessar como verdade: tenho certeza
de que nunca passarei necessidade, sempre serei suprido, porque estou eleito. Porque estou eleito. Eu me lembro de um homem de quem se falava, como é que aquele homem vive? Todo mundo está vendo aquele homem não fazendo nada o tempo todo. E ele vive bem. Ele é gordo, que negócio é esse? Será que ele passa fome e anda gordo? Mas não era um eleito do Senhor, não. Isso a gente ouvia falar de um homem ímpio, com quem eu falei do Evangelho e ele não aceitou de jeito nenhum. Mas a posição de um eleito do Senhor é assim. De onde ele vive? Claro, pois ele é herdeiro de pai rico, e o pai gosta dele, o pai o ama, ele é eleito do pai. Então, só tem que viver bem. Isaías, capítulo 65, versículo 9. Isaías 65, 9. Inclusive, ele faz a diferença entre os ímpios e os eleitos, dizendo: os meus serão tratados. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro, que possua os seus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E o verso 22 em seguida. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Glória a Deus. Não há necessidade, exatamente porque estão eleitos. E aquele que chama, supre. Aquele que elege, se responsabiliza. E então é esse Deus maravilhoso. Agora o gozo desta eleição, meus amados, é isto. Vocês estão lembrados desses últimos dias que o combustível subiu? Foi engraçado. Saiu na TV e eu disse: eu podia ter enchido o tanque antes, né? Mas depois eu me voltei para o pai e comecei a rir. Eu disse: pai, quem é que vai quebrar o teu banco? Quem é que vai acabar com as tuas reservas? Então eu preciso correr se vai acabar. Mas as tuas não acabam. Estamos sendo supridos por quem tem. Não vai chegar um dia em que ele diga: essa é a última, viu? Não tem isto. Mas isto para os seus eleitos. Você não quer dar glória a Deus pela sua eleição, em lugar de sair por aí a fazer confusão com essa doutrina? Agora, nós temos o outro passo. Este sim, este me satisfaz. Você como eleito, vamos chamar eu como eleito, estou escolhido para ser um vaso de bênção nas mãos do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. De todos os privilégios, este é o maior. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 19 a 21. Para mim, não é tão grande o ser amado do que ser uma bênção nas suas mãos. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Coisa muito gloriosa, meus amados irmãos, está nesse primeiro verso lido aí. O Senhor conhece os que são seus. A eleição nos torna propriedade exclusiva do Senhor. E Ele conhece o que é seu. Ele tem a marca. Ele tem a marca. Todos os irmãos que têm propriedades
Põe ali a marca. Outro dia eu estava vendo